E aí, pessoal, beleza? Todo mundo na paz, tudo tranquilo? Eu espero que estejam todos bem, ok? Então, pessoal, tio Jonathan na área com mais uma videoaula de matemática, certo? E hoje nós vamos estar falando sobre tipos de matrizes. O que são? Para que servem? Isso tudo nós estaremos estudando neste momento. Nós estaremos estudando algumas matrizes especiais, ok? Então, gente, que tipo de matriz nós vamos ver agora? Professor, tem muita conta? Não, gente. Fique tranquilo, fique relax, não vos afobeis, calma, ok? Você só vai aprender o nome. Eu quero que você saiba olhar, identificar e dizer: tá aqui, professor, é essa a matriz. Beleza? Então eu quero que você saiba identificar a matriz. Claro que futuramente nós estaremos trabalhando algumas contas, ok? Então vamos lá, se você ainda tem dúvidas como trabalhar com matriz e algumas contas, olhe nossa primeira aula de matriz, beleza? Pausa esse vídeo, ainda não assista, quem ainda tiver dúvida vai lá assistir, você tem um bom material, tá? Que tá guardadinho aí no seu celular, no seu notebook, ok? Então vamos lá, pessoal. Matrizes especiais. Primeiro nome que eu quero trabalhar com vocês é justamente matriz linha. Grave esse nome, matriz linha. O que é uma matriz linha, professor? Matriz linha é uma matriz formada por uma única linha. Olha, professor, pelo amor de Deus, é só isso, é? É, gente, olha para cá, olha esse exemplo aqui, ó. Você está vendo essa matriz B bem aqui, pessoal? Quantas linhas ela tem, ó? Uma linha, ok? Apenas uma linha. Quantas colunas? Uma, duas, três, ok? Mas professor tem três colunas, não interessa. Ele só tem uma linha, só tem uma linha. Então, gente, B é uma matriz linha. Nossa, que difícil, né, gente? Então, aprendemos a primeira matriz especial, que é a matriz linha. Segunda matriz, pessoal, matriz coluna. Para um bom entendedor, meia palavra basta, né, gente? O que seria uma matriz coluna? É o inverso da matriz linha. Então, a matriz coluna é uma matriz formada por uma única coluna. Vocês estão vendo essa matriz D bem aqui, pessoal? Quantas colunas? Uma única coluna. Quantas linhas? Uma, duas, três, 4. Então, gente, a matriz D ela é uma matriz de ordem 4 por 1. Como vocês estão vendo bem aqui, tá, pessoal? É uma matriz, ó, 4 por 1, ok? Professor, mas ele tem 4 aqui. Significa uma coisa? Só a ordem. Mas como ela só possui uma única coluna, certo? Uma única coluna é uma matriz coluna. Uma única linha, uma matriz linha. Muito fácil, né, pessoal? Próxima matriz. Matriz nula, essa é muito difícil, gente. O que é uma matriz nula? Pessoal, vocês se lembram, desde o fundamental, quando é que eu aplico a palavra nulo? É quando aparece zero, né, pessoal? Então, vamos lá. Matriz nula é uma matriz cujos elementos são todos iguais a zero. Nossa, professor, isso aqui tudinho, composto por elemento zero, quer dizer que é uma matriz nula. É, gente, é uma matriz nula. Não se esqueçam, tá, pessoal, que vocês têm que contar a linha, ok? E a coluna para saber exatamente que tipo, qual é a ordem dela. Como nós temos aqui uma, duas linhas, uma, duas colunas. Ela é uma matriz 2 por 2, tá? Ela também tem um outro nome que nós veremos daqui a pouco. Ok, pessoal? Só para clarear, matriz linha possui uma linha, matriz coluna possui uma coluna. E matriz nula, gente, é uma matriz em que todos os elementos são iguais a zero. Tudo bem até aí? Vai revisando aí você sozinho, pausa o vídeo e vai falando as mesmas coisas que eu acabei de falar, beleza? Próxima matriz. Matriz quadrada, pessoal. O que é matriz quadrada, gente? A partir de agora, vocês precisam saber que ela é importante para um monte de trabalhos e exemplos que nós vamos estar desenvolvendo, ok, gente? Então, ela é importantíssima, essa matriz quadrada, ok? Então, vamos lá. Matriz quadrada é uma matriz que possui número de linhas igual ao número de colunas. Professor, peraí que eu fiquei meio bugadinho no que o senhor acabou de falar. Calma, gente, calma, meu jovem. Isso é muito fácil, ó. Número de linhas igual a um número de colunas. Bora ver isso com um exemplo, ok? Então vamos lá. Olha aqui a matriz A, pessoal. O que você percebe da matriz A? Você já vai entender o que é uma matriz quadrada, tá bom?
Ela tem quantas linhas? Uma linha, duas linhas. Quantas colunas? Uma coluna, duas colunas. E, professor, ó, ela é uma matriz 2 por 2. Justamente, gente, ó, número de linhas igual ao número de colunas. Em vez de você ficar repetindo 2 por 2, você pode simplesmente dizer ela é uma matriz de ordem 2. Professor, isso é uma matriz quadrada? É, gente. Se o número de linhas for igual ao número de colunas, é uma matriz quadrada. Beleza? Próximo exemplo. O que você percebe aqui, gente, essa matriz? Ela tem quantas linhas? Ó, 1, 2, 3. Quantas colunas? 1, 2, 3. Ou seja, gente, ela é uma matriz 3 por 3, ou simplesmente ordem 3, ok? É uma matriz quadrada. Próximo exemplo. Eita, professor, essa é grande, mas é bem simples, gente. Quantas linhas? Ó, 1, 2, 3, 4, beleza? Quantas colunas? 1, 2, 3, 4. 4 linhas, 4 colunas, ou seja, é uma matriz de ordem 4. Viu como é fácil identificar uma matriz quadrada, gente? Beleza? Pause o vídeo e tente revisar o que a gente acabou de ver, certo, gente? Matriz linha, matriz coluna, matriz nula e matriz quadrada, certo? Só que antes de partir para a próxima matriz, tem uma coisa muito importante, que é uma coisa que só as matrizes quadradas têm. O que a gente vai ver agora. Toda matriz quadrada, a gente não esqueça, toda matriz quadrada possui duas diagonais. A primeira é chamada de diagonal principal e a outra diagonal secundária. Calma aí, professor. Que negócio é esse de diagonal? Vamos entender, ok? Então vamos lá, pessoal. A diagonal principal, vamos pegar esse exemplo bem aqui, certo? A diagonal principal, pessoal, é justamente a diagonal em traço vermelho, ok? Ou seja, ela vem de cima para baixo. Toda diagonal é de cima para baixo. Nós temos de traço vermelho e nós temos de traço azul, ok? Só que a diagonal principal ele vem da esquerda para a direita. A diagonal secundária vem da direita para a esquerda. Tudo bem até aí? Então, gente, toda matriz quadrada possui duas diagonais. Diagonal principal e a diagonal secundária. Então, bora ver se vocês realmente entenderam o que é cada diagonal. Vamos lá. Quais os elementos da diagonal principal? Muito simples. Esse primeiro elemento aqui, você se lembra, gente, para a gente localizar os elementos numa matriz, a gente sempre vai representar daquela forma, A11, A12, A13. Se você não se lembra ou está em dúvida, assista o primeiro vídeo. Lá tem tudo, tá, pessoal? Não, quem está chegando agora, não assista agora, pessoal. Vá para o primeiro vídeo, ok? Então, vamos lá. Quais os elementos da diagonal principal? Pessoal, muito simples. Quem é A11 é o 8. Quem seria o próximo elemento? Isso aqui, gente, é o quê? Segunda linha, segunda coluna. É o meu A22, que é o 2. E essa aqui, pessoal, quem é? Ó, terceira linha, terceira coluna. É o meu A33, que é quem? O 0. Então, gente, esses são os elementos da diagonal principal. Próxima perguntinha. Quais os elementos da diagonal secundária? Pausa o vídeo e tente achar aí os números. Beleza? Se você pausou, vamos responder rapidamente. Diagonal secundária, qual é, pessoal? É da seta azulzinha, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, quem seria esse número bem aqui, ó? 32. Mas como é que a gente representa, gente? Primeira linha, segunda, terceira coluna. Então, é meu A13. Quem é meu A13? 32. Próximo, gente, esse bem aqui, ó. Segunda linha, segunda coluna, é o meu A22. E por último, gente, terceira linha, primeira coluna, é meu A31, que é o meu 5. Tá correto, né, gente? Então tá tudo perfeito. Se você entendeu, tá ok. Podemos pular para a próxima matriz. Em caso de dúvida, a gente volte e assista o vídeo, ok? Então, vamos que vamos. Pessoal, matriz triangular, toma muito cuidado com essa matriz, certo? Ela não é difícil, mas pode pegar algum de vocês, mas é muito fácil. Então, vamos lá, o que é uma matriz triangular? Eu botei dois exemplos aí para nós podermos entender,
tá? Porque nós temos dois tipos de matriz triangular, tá? Primeiro passo, gente, é saber onde é que está a diagonal principal. Ah, professor, a diagonal principal você acabou de falar, né? Exatamente. Professor, então, a matriz triangular é uma matriz quadrada? Com certeza, gente, tá bom? Toda matriz triangular é uma matriz quadrada. Então, vamos aqui no exemplo A. Ok? Primeiro passo aqui no exemplo A, gente, é determinar a diagonal principal. Cadê a diagonal principal? Pronto, muito bem. Quem são os elementos da diagonal principal? 1, 4 e menos 2. Beleza. Perceba, gente, que a diagonal principal dividiu a matriz em dois níveis, o nível de cima e o nível de baixo. Quem está no nível de cima? 0, 0, 0, são os elementos, né? Quem são os elementos que estão na parte de baixo? É o 1, o 6 e o 7, tá? Foca nos números que não são zeros. O que aconteceu com o 1, o 6 e o 7? Perceba que eles formaram um triângulo, números triangulares. Ah, professor, que interessante. Então, isso é uma matriz triangular? Sim, gente. Na parte de baixo, ou seja, na parte inferior, estão os números. E na parte superior estão os zeros. Tá? O zero ele sempre vai aparecer ou na parte de cima ou na parte de baixo, beleza? Mas o nome da matriz sempre você olha para os números que não são zeros, nesse caso 1, 6 e 7. Então vamos lá. Ela é uma matriz triangular? Sim, porque os números que não são zero formam um triângulo. Agora, esses números estão onde, gente? Na parte de cima da diagonal principal ou na parte de baixo? Está na parte de baixo, muito bem. Então, a parte de baixo chama-se inferior. Como é o nome da matriz A, gente? Matriz triangular inferior. Inferior por quê? Porque os números que não são zero estão na parte de baixo. Se você olhar para o próximo exemplo, que é a matriz B, é a mesma coisa. Cadê a diagonal principal? 3, 5 e 1. Muito bem. Agora você vai olhar para os números que não são zeros, tá? Que no caso é 2, 7 e 8. Eles formaram o quê? Números triangulares. Deixa eu ver se você entendeu. Eles estão na parte de cima da diagonal principal ou na parte de baixo? Estão na parte de cima. Como é na parte de cima, nós chamamos de matriz triangular superior. Tudo bem até aí, pessoal? Então, inferior, os números estão abaixo da diagonal principal. Superior, os números estão acima da diagonal principal. Professor, e esses zeros, eles sempre vão aparecer? Vão, gente, eles sempre vão aparecer. Tanto é que é a partir dele que nós formamos nossa definição. Matriz triangular é toda a matriz quadrada, como eu falei para vocês, certo? Compostas de zeros nos elementos acima ou abaixo da diagonal principal. Eu acho mais fácil entender a matriz triangular olhando para os números 1, 6, 7, abaixo, inferior, 2, 7, 8, acima, superior, tá bom? Acho mais fácil olhando para eles e dar os nomes. Ok, então, pessoal, qualquer dúvida na matriz triangular, repete o vídeo, dá mais uma olhadinha, tá bom? Próxima matriz. Próxima matriz, gente, matriz diagonal. Muito facilzinha, vamos lá. Matriz diagonal é uma matriz quadrada, a gente toma muito cuidado, tá? Matriz quadrada, como eu disse, a partir de agora a matriz quadrada vai aparecer em quase todos os exemplos, ok? E outras definições também. Em que todos os elementos que não estão na diagonal principal são nulos. O que é nulo, gente, nós já olhamos, são iguais a zero. Vamos ver aqui no exemplo. Olha para cá, pessoal. Nós temos aqui uma matriz A, certo? E nós temos a diagonal principal. Nós temos os números 56, eu acho que é menos 8, é menos 3, não sei. E nós temos aqui o número 0, certo? Mas olha para os elementos acima, superiores, 0, 0, 0, 0 e inferiores, 0, 0, 0, 0. Ou seja, como nós temos apenas números zeros, tanto acima quanto abaixo, isso é uma matriz diagonal. Muito, muito fácil. O professor lembrou uma matriz triangular, realmente, lembrou, tá? Mas não é. Vamos lá? Próxima matriz. Matriz identidade. Gente, matriz identidade é uma matriz quadrada.
em que todos os elementos da diagonal principal são iguais o que, pessoal? Ao número 1. Vamos logo botar um exemplo para podermos entender, tá? Gente, isso aqui é uma matriz quadrada. Como é que eu sei? Basta contar as linhas das colunas, ó. 1, 2, 3. 3 linhas. 1, 2, 3. 3 colunas. Pessoal, como temos 3 linhas e 3 colunas, nós dizemos que nós temos uma matriz 3 por 3 ou simplesmente de ordem 3. Esse 3zinho bem aqui você vai colocar do ladinho do i. Professor, o que é esse i? Esse i, gente, representa identidade. Tudo bem até aí? Mas vamos lá. Como é que eu sei que essa matriz aqui é uma matriz identidade? Pessoal, basta você olhar na diagonal principal, ó, que é justamente essa bem aqui, ok? Pessoal, quais são os números que estão na diagonal principal? 1 e 1. Se só aparecer 1, pessoal, ela é uma matriz de identidade, tá? Professor, a matriz de identidade é uma matriz diagonal? É sim, pessoal. Só que nesse caso, só tem apenas número 1 e 0, ok, pessoal? Todo mundo entendeu? O que seria uma matriz de identidade I4? Quer dizer que na diagonal só tem o número 1, 1, 1, 1. 4 vezes. Tudo bem, gente? E assim vai. Matriz de identidade é muito fácil de você observar. Tá bom? Então, próxima matriz. Matriz transposta, pessoal. Muita calma nessa hora, que essa matriz ela cai muito em concurso, então presta bastante atenção na definição e que nós vamos fazer, tá bom? Então vamos lá. O que é uma matriz transposta? Matriz transposta é uma matriz em que as linhas viram colunas e as colunas viram linhas. Professor, agora fiquei doidinho. Calma que a gente já vai fazer isso com exemplos. Ordenadamente. Se tivermos uma matriz A, sua transposta será representada por AT. Gente, A3 significa matriz transposta. Tudo bem até aí? Então, eu botei dois exemplos para vocês poderem entender, tá? Eu botei umas de vermelho e outras de azul, só para poder destacar o que eu vou fazer. Tudo bem até aí, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte. Na matriz A, vamos primeiro aqui a matriz A. O que diz a definição? A linha vai virar coluna, tá? Nesse caso aqui, que seria a linha? Ó, 1 e 3, ok? E 2 menos 1. Então, eles vão virar coluna. Quando você trocar a linha pela coluna, tá? Elas vão virar uma matriz transposta, que eu vou fazer agora. Olha só o que aconteceu. Essa matriz aqui, nós chamamos de transposta, ok? 1 e 3, o que aconteceu com o número 1 e 3? Viraram coluna. O que aconteceu com o número 2 e 1? Viraram 2 e menos 1, perdão. Viraram coluna. Ok, pessoal? Quando você faz essa troca, você tem uma matriz transposta, ok? Perceba que não é difícil, você só está fazendo uma troca. Se você quiser dar uma pausa aí no vídeo e quiser escrever no seu bloquinho de anotações e tomar um suco de pitoma para relaxar, pausa o vídeo rapidinho e faça isso, ok? Vamos para agora a matriz B. Olha só o que foi que eu fiz. Nós temos aqui a linha 2 e 1, nós temos aqui a linha 0 e 1 e nós temos aqui a linha 1 e 2. Vamos trocar colocando para coluna, ok? 2 e 1 era linha, matriz transposta B, agora virou coluna. 0 e 1 era linha, agora virou coluna. 1 e 2 era linha e agora virou coluna. Ah, professor, não é difícil, é bem fácil. Pois é, pessoal, vou cobrar vocês, jovens, com matriz transposta. Tem uma pequena observação aí, tá bom? Uma coisa bem importante. Na transposta, a ordem é trocada. Se você olhar a matriz A, 2 linhas, 2 colunas, 2 por 2. Na transposta, continua 2 por 2. Você não notou nenhuma diferença, ok? Mas a diferença está quando a matriz ela não é quadrada, gente. Então, bora olhar na matriz B. A ordem da matriz B, pessoal, é 3 por 2, correto? Por que 3 por 2? Tem 3 linhas e 2 colunas. Quando você dá a sua transposta, também muda, tá? Ou seja, agora eu vou ter 2 linhas e 3 colunas. Tá bom, pessoal? Então, na matriz que não é quadrada, é mais fácil observar.
ok? Se você tiver uma matriz 5 por 3, na transposta vai ficar 3 por 5. É muito simples visualizar, ok? Próximo a matriz. Matriz simétrica. Beleza. Só vai entender se você entender a transposta. Então, vamos para a definição. Matriz simétrica é uma matriz quadrada em que sua matriz é igual à sua transposta. Ou seja, A é igual à sua transposta. É o que, professor? Calma, é muito fácil, tá bom? Vamos botar um exemplo que vocês vão entender tranquilamente bem. Está aqui o exemplo A. Veja que eu coloquei em cores diferentes só para você poder entender o que eu vou fazer, tá bom? Na primeira linha nós temos aqui quem, pessoal? 3, 5 e 6. Na segunda linha, 5, 2 e 1. E na terceira linha, 6, 1 e 8. O que é uma matriz transposta, jovens? É uma matriz em que a linha vira coluna. Muito bem. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Vou fazer 3, 5, 6 virar coluna. Olha só. 3, 5, 6. 5, 2, 1 virou coluna. Ó. 5, 2, 1. E 6, 1, 8 virou coluna. Beleza? Agora, pessoal, olha para essa matriz e olha para essa matriz. Não é a mesma coisa. Professor, impressionante. Realmente, professor, é a mesma coisa. Quando isso acontecer, tá, gente? Nós dizemos que nós temos uma matriz simétrica, tá, pessoal? Então, é só prestar bastante atenção. Quando você trocar a linha pela coluna e der a mesma matriz original, então você está lidando com uma matriz simétrica. Tudo bem até aí, pessoal? Então, próxima matriz. Matriz oposta. Matriz oposta também é muito fácil. Bora ver a definição. Matriz oposta é uma matriz que troca-se o sinal de todos os elementos. A matriz oposta de uma matriz A é representada por menos A. Gente, isso é muito fácil. Determine a matriz oposta das matrizes abaixo. Vamos lá. Nós temos aqui uma matriz A, tá bom? Eu quero a matriz oposta. Gente, matriz oposta, em resumo, é só mudar o sinal de todo mundo. É isso, professor. É só mudar o sinal, tá bom? Quem era positivo fica negativo e quem era negativo fica positivo. Só isso. 8 não é positivo? Professor, não estou vendo sinal de mais. Não se esqueçam que o mais é o único sinal que pode ficar omitido, tá bom? Então, quando não tiver sinal, porque ele é mais. Então, aí é mais 8, vai ficar menos 8. Aqui é menos 2, vai ficar 2. Aqui é menos 1, vai ficar 1. Aqui é 4, vai ficar menos 4. Matriz oposta é muito fácil, tá? Vamos agora para a matriz B. Eu quero a oposta de B. Muito fácil, né, gente? A matriz B é menos 6, menos 3 e 0. A sua oposta é só trocar o sinal, pessoal. 6, 3 e 0. Professor, eu pensei que fosse menos 0. É, gente. 0 não é nem positivo, nem negativo. Tá bom? Toma cuidado com esse negócio aí. Tá bom? Pessoal, então um grande abraço do tio. Estude, reveja o vídeo. Tá bom? Nós temos essas 10 matrizes especiais. Tá? Reveja o vídeo, tente fazer no seu caderninho, tenta refazer, tenta aprender os nomes dessas matrizes, ok? Na próxima aula eu estarei mandando uma atividadezinha para vocês, tá? Um grande abraço e sucesso para todos vocês. Tchau, tchau!